Olá, boa tarde, querido, ou boa noite, ou bom dia, né? Dependendo de onde você está, né? Em questão de fuso horário. A paz de Cristo, né? A paz que excede todo entendimento, a paz que vai além simplesmente de você acreditar. A fé sobrenatural é algo que não podemos, nem a gente mesmo, nós seres humanos, podemos mensurar, né, medir, né, algumas coisas. E em alguns aspectos, se você quiser explicar, não tem como explicar, só vivendo. Né, eu queria aqui fazer um testemunho, né? Porque passamos umas 2 semanas de luta, 2-3 semanas de lutas, né? Porque minha esposa, né, teve Covid, né? E é algo que é muito sério, né? Você vê que a nossa vida, né, é um sopro, portanto devemos valorizar muito, valor, né? Dar valor à vida, né? E não viver de momento, eu tenho que fazer isso porque a vida passa muito rápido, não. Viver da melhor forma possível, de uma forma plena, gozar a vida de uma forma com qualidade, né? Com a plenitude devida, né? Na medida do possível, né? Não passar por cima de ninguém, não encher o seu corpo de substâncias tóxicas, né? De se embebeder, de fumar. Tem que cuidar do seu corpo, devemos cuidar da nossa saúde, entendeu? E o que eu quero dar mérito aqui não são somente essas coisas, mas que cada um de nós, né, a começar por mim, a dar valor à nossa saúde, à alimentação natural, procurar ingerir alimentos naturais, frutas, legumes, evitar de comer coisas processadas, sabe? E eu quero ser diretamente, né? Não vou ficar falando aqui de alimentação, mas sim daquilo que você pode, daquilo que você coloca, né? Daquilo de você confiar totalmente em Deus quando você está dentro do olho do furacão. É isso que eu quero falar. Depois que minha esposa foi internada, né? Ela ficou no oxigênio, tomando medicação. Volto a falar, tomando medicação, né? Por acesso na veia, né? Diretamente na veia, né? Para melhorar ser mais intensivo, né? O tratamento intensivo, né? Tanto que ela ficou no CTI. Então acontece. E graças a Deus eu não sabia da gravidade que ela estava no CTI. Sabia que ela estava internada, mas não sabia que ela estava no CTI. De repente, para mim seria até pior em saber que ela estava no CTI, minha esposa. E voltando ao que eu estava falando, eu estava conversando com um amigo meu, né? Falando, fulano, estamos acreditando em Deus, estamos confiando em Deus piamente. E quando você fala isso, você não pode falar da boca para fora. Quando você fala isso, você não pode falar lançando palavras ao ar. Na verdade, você tem que confiar mesmo. E outra coisa, depois que eu falei aquilo, depois que eu fiquei pensando, eu tive a coragem de falar. Isso, depois que eu fiquei pensando nisso. Seja feita a vontade de Deus. A gente fala, mas muitas das vezes a gente não tem noção. A gente tem que parar para pensar o que a gente falou. A gente sabe na verdade o que é a vontade de Deus.
E eu fiquei pensando, eu falei aquilo, e talvez a vontade de Deus é que a Amanda não voltasse. Aí, entendeu? Isso é seríssimo, né? Às vezes a gente fala, eu tenho fé, eu tenho fé. E na verdade, se você falar que tem fé, você tem que exercer a sua fé. A fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não é um sentimento, é a certeza. É a certeza que você acredita no seu Deus, no nosso Deus, no nosso Pai Celeste. Mas mesmo acreditando, nem tudo sai como nós desejamos. Assim, porque eu fiquei pensando que naquilo que eu falei, porque eu tinha falado, seria feita a vontade de Deus. E se a vontade de Deus fosse que a Amanda partisse, minha esposa partisse, né? Então, eu tava falando com um amigo meu ontem que porque a gente crê em Cristo Jesus, a gente crê em Deus e crê no Espírito Santo, é muito mais além do que você fazer parte de um grupo, é muito mais além do que você ir à igreja aos domingos, durante a semana, fazer parte de um grupo, nas reuniões semanais, né, durante a semana. Então acontece, a Bíblia diz que Deus, ele é muito mais do que pedimos ou pensamos. Pedimos algo, né, e muitas das vezes pedimos aquilo que não é da vontade de Deus. Pensamos e às vezes pensamos daquilo que não provém de Deus. Então acontece, a fé sobrenatural em Cristo Jesus, em Deus e no Espírito Santo de Deus, ela vai além. Ela vai além do que está aqui nesse mundo físico. Porque o mundo espiritual também é real, né? E temos que crer nisso também. Então, gente, existe um Deus que nos ama. Existe um Deus que não quer que ninguém se perca. Dê valor à sua vida. Valorize a sua vida da melhor forma possível. Pratique exercícios. Procure se alimentar bem. Fortalece a sua imunidade nesse tempo agora de pandemia. Entendeu? Estamos aí, diariamente sabendo das más notícias, né, dessa pandemia, né, do Covid-19. Então acontece, não só por isso não, mas Deus quer que andemos com Ele, tá bom, gente? Eu vou parar por aqui, pro vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Já tá com 9 minutos, tá bom? Não vou estender mais, mas se Deus me inspirar para falar de novo sobre essa questão, nesse parâmetro, falar em outro vídeo, tá bom, gente? Forte abraço aí, que Deus te abençoe e te guarde, tá bom? Você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe esse vídeo e ative os sininhos das notificações. Um abraço, Deus te abençoe.